seja bem-vindo à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Clint Hub com a Darwin Startups e a Distrito. Eu sou Rodrigo Lossi e vou estar aqui conversando com vocês e com meus convidados na trilha de Marketing Avançado. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje e iniciar o bate-papo, eu queria lembrar vocês que vai rolar um sorteio, de um ingresso para o Digitalks Expo 2020, além de 2 mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS pela Sales Hackers e pela consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories no seu Instagram mostrando que está assistindo a SMV, use a hashtag SMV2020 e marque os perfis do Clint Hub, do Digitalks, dos Sales Hackers e da Hobby CS. Vai estar aqui todos os perfis abaixo para você conferir depois. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram do Clint Hub. Bom, o assunto de hoje para a gente falar é sobre branding para empresas de tecnologia. Temos o prazer de receber aqui o Felipe Gondim, que ele é CEO da Capmi, tem bastante experiência de trabalhar branding, em gestão de marca para vários tipos de negócios, inclusive negócios de tecnologia. Então, a gente quer se aprofundar um pouco nesse tema e aproveitar a presença aqui do Felipe. Felipe, primeiro, muito obrigado por estar participando aqui da semana. Queria que tu se apresentasse, falasse um pouco da tua jornada profissional, empreendedora e como tu se conecta com esse tema de branding. Maravilha, Rodrigo. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Obrigado a Clint, a Darwin, a Distrito, o pessoal que está organizando a semana. É sempre bacana participar de iniciativas assim, entregando conteúdo de qualidade. Bom, eu sou publicitário, de formação, trabalhei em algumas agências, mas me apaixonei por marcas muito cedo. Trabalhava na parte de planejamento e evoluí para a marca, e em 2012 eu fundei a Capmi, já são 8 anos, trabalhamos algumas dezenas de marcas, algumas na tecnologia, e algumas ainda em parceria com a Dialeto, tivemos essa grata oportunidade. E também tem uma consultoria de inovação, que é paralela à Capmi, que é a Disruptive Academy, onde a gente trabalha coisas mais pontualmente específicas relacionadas à inovação. Mas hoje vamos focar no branding e o papel e a importância dele nesse universo cada vez mais necessário. Legal, excelente. Bom, quando a gente fala de marcas e quando a gente fala de tecnologia, hoje as marcas mais valiosas do mundo também são marcas de tecnologia. Há muitos anos que marcas como Google, Apple, eles têm se destacado muito e essas empresas têm um valuation gigante, e o ativo que eles têm de marca também é relevante. Porém, no contexto, na realidade de grande parte de startups, empresas de tecnologia, principalmente B2B, assim, que é mais a realidade dos ecossistemas que a gente tem aqui no Brasil, tem uma série de desafios de construir marcas quando a gente está falando de pequenos, médios negócios que estão, muitas vezes, em nichos. Eu queria entender assim, como você acha a importância de um bom trabalho de branding, de gestão de marca para empresas desse segmento de startup, de tecnologia. Cara, ter uma marca relevante, que a gente falou, é a base para o sucesso. Dando mentoria em várias aceleradoras, no Darwin, inclusive, a gente percebe que quando a empresa está no estágio bastante inicial, o branding ainda não é tão relevante assim. Existe um ponto de maturidade na caminhada, na jornada da empresa, porque no começo as empresas precisam investir em pessoas e produto. Essa é a clara necessidade. O branding vai vir a partir do momento que a marca começa a tracionar, que a empresa começa a tracionar e ir para o mercado e se apresentar de uma forma muito mais profissional que antes no MVP ainda, apresentando aquela ideia incipiente. Quando começa a tracionar, aí sim a empresa precisa mostrar quais são seus valores, no que ela acredita e começar a engajar uma audiência para que ela consiga escalar. É isso que uma Apple faz, por exemplo. A gente não sabe, eu não sei quantos megapixels tem a câmera do meu iPhone. Mas não é isso que ela vende, ela não vende features técnicas. Então, a partir daí, mesmo uma empresa de tecnologia consegue comunicar e entregar um propósito muito mais emocional, muito mais a ver com outros valores um pouco mais intangíveis do que as características técnicas. Então, no nosso ponto de vista, quando a marca começa a ir para o mercado e começar a escalar,
ali o ponto-chave para o primeiro trabalho de branding. Né? Depois existem vários complementos, vários adendos, incrementos, rebranding, né? Eventualmente a empresa pivota e vai ter que atingir um outro público, uma outra entrega de valor, então é necessário um outro trabalho, um ajuste do trabalho de branding para que a empresa seja bem percebida. Então, nesse momento de começar a escalar, a gente acredita que é o ponto principal para ter um trabalho de branding bacana. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Entender em que momento que a startup está nessa escala, porque não adianta muitas vezes fazer um trabalho muito forte inicial, né? E entender que a empresa ainda não está com um produto forte para o mercado ou validado com o mercado. Então, acredita que um trabalho de branding ele pode sobreviver a um pivô de mercado muito significativo? O que se pode aproveitar? Qual que é o desafio de fazer depois um trabalho de reposicionamento quando a empresa faz um pivô muito forte de mercado? Depende muito do quanto do propósito está alinhado com aquele trabalho específico que ela esteja fazendo. Né? Se é um propósito um pouco mais amplo, é possível assim que a gente passe por essa pivotagem aí de uma forma mais tranquila, mais suave. Mas se o propósito tem a ver com especificamente, vamos pensar que meu propósito é limpar a água dos oceanos, né? E se o cara daqui a pouco pivota isso para outra coisa que não tem essa relação, aí logicamente não se sustenta, né? Então a gente varia de caso a caso nesse ponto em específico, Sim. mas é possível desde que seja uma coisa que tenha amplitude suficiente para abarcar outras possibilidades. Legal, tu já falou algumas vezes de propósito, e propósito de fato é um dos mantras assim do branding, né? E tem técnicas, como é que é o processo de construção e descobrimento às vezes do propósito de uma empresa, né? E eu acho que isso é um grande pilar de uma estratégia de branding bem sucedida. E, cara, eu acho que o ponto principal é a palavra que tu falou, o descobrimento, né? O propósito geralmente está coberto e a gente só descobre ele. Porque o propósito não pode ser criado, né? Acho que o propósito é o buzzword aí dos últimos anos, aí quando a gente fala de marca, etc. E muitas marcas a gente já viu também cair por água abaixo por ter um propósito meio fake, meio inventado e tal. Ou se confunde muito o propósito com o storytelling, que é uma ferramenta de comunicação e não o propósito em si, né? A gente precisa entender muito bem quem são tanto os stakeholders, né? Cara, quem é o público, quem são os fundadores, quem é o cliente, e enxergar nesse triângulo aí um caminho, né? Um caminho que faça sentido para todo mundo. E aí daí surge, né, a proposição de valor única, né, da empresa, unindo o que o mercado quer, o que o mercado está disposto a pagar e quem a gente é. Né? Quando junta tudo isso, acaba nascendo, acaba sendo descoberto o propósito. Claro, cada empresa de branding tem os seus jeitos de tratar isso, né? A gente trabalha com design thinking, trabalha com sprint, então tem uma série de coisas que isso começa a aparecer, né? Chega um momento que não é mais, não sai de um ponto de pesquisa em específico, ele começa a de fato aparecer. Como na inovação, tu entender, cara, o que você está resolvendo para a empresa, e isso torna a inovação um processo relativamente previsível. Quando a gente começa a entender as pessoas, o produto, o mercado, juntando tudo isso, o propósito começa também a aflorar, e a gente que tem um olho um pouco mais treinado para isso, consegue perceber e tem algumas técnicas de validação, etc., até deixar ele bem redondo para ir para o mercado. Né? Então, mas é importante que seja muito verdadeiro, é importante que não seja imposto, é importante que todos os founders entendam aquilo ali como realmente uma filosofia de vida, e é importante que o mercado enxergue aquilo ali como valor percebido também, senão não vai ter essa conexão, vai ficar um negócio ou muito fake ou não alinhado, que também não vai adiantar de muita coisa. E depois também não adianta, por melhor que seja o storytelling, pegar isso e tentar vender, porque também não vai funcionar. Né? Então, o propósito não existe esse momento, putz, isso mas ele vem. Né? Ele começa a entender o que é o negócio e isso começa a aparecer ao longo do processo.
Já, muito bom, meu. Passei por isso na Dialeto, a gente sempre teve um propósito muito claro, mas muitas vezes, às vezes não declarado, ou de uma forma a gente fez um trabalho muito forte no último ano lá internamente, e foi muito importante esse processo de construção e, sobretudo, de descoberta, utilizando até o próprio time, né? Não é só uma visão de diretoria, é uma visão de envolver todo o time, né? Eu acho que um grande desafio de um projeto de brand, muitas vezes, é o processo de percepção não só para o mercado, mas esse processo ser orgânico da própria empresa, né? Os colaboradores estarem investindo e acreditarem muito nisso. Qual que eu acho a importância de ter um bom time conectado para que, tanto internamente quanto para fora, isso impactar melhor um bom trabalho de branding. Conheça agora o Clint Educação. Explore materiais digitais, artigos, cursos exclusivos e ferramentas desenvolvidas para elevar o nível do mercado digital no Brasil. Cara, é fundamental, especialmente em empresas de tecnologia que tenha o objetivo de escalar, né? É muito comum que no começo, cara, existem 2, 3 founders, existe a primeiro nível ali, os primeiros funcionários, né, que vão se tornar diretores depois, mas as primeiras 10 pessoas, e quando rola o primeiro investimento, contrata uma massa embaixo, e isso descola, né? Acaba descolando. A galera de baixo começa a ser funcionário, né? E essa galera de cima está mais engajada, está desde o começo, está no sonho, né? Então, o trabalho de branding busca reduzir essa distância, né, entre o board, entre os diretores e a empresa como um todo. Porque, pensando numa empresa só com 500 funcionários, é muito difícil do CEO estar no dia a dia, implementando cultura, puxando isso, né? É um trabalho que tem que ser muito bem feito de branding e depois pela parte de time de desenvolvimento de pessoas, etc, etc. Mas isso tem que ser realmente uma cultura, tem que ser uma instituição dentro da empresa para que desde o processo de contratação os valores da marca, os valores do branding estejam ali bem colocados para que a pessoa certa seja contratada também e entre naquele ecossistema ali, levando para frente aquela, né, aquilo que foi colocado. Então, o branding também é uma ferramenta, inclusive, de gestão de pessoas. Né? Os valores da marca precisam se comunicar com os valores pessoais de quem está vindo trabalhar no time. Então, se você tem um trabalho de branding bem feito, bem alinhado, isso vai ajudar com que você contrate certo, que você economize em treinamento, economize em turnover de funcionário, faz com que as pessoas peguem o que você pretende de uma forma muito mais rápida e tal. Então, o trabalho de branding é fundamental para a equipe, para manter a equipe alinhada, para manter a equipe produtiva. Né? Existe um estudo, inclusive, da Harvard Business Review, que diz que 9 em cada 10 funcionários aceitam receber um pouco menos se acreditam na causa pela qual elas estão trabalhando. Né? E isso é muito legal. Né? Isso, a gente percebe a importância do trabalho de branding, mas, ao mesmo tempo, a empresa também tem que fazer isso ser uma real. Né? Não pode usar esse storytelling para pagamento. Não, essa é a ideia. A ideia é que realmente as pessoas tenham um lugar onde elas se inspirem todo dia para trabalhar. Perfeito, muito bom. Bom, acho que a gente falou sobre vários conceitos importantes, a importância do engajamento do time, o momento da startup, mas eu queria pensar num passo a passo, assim, né? Quais seriam os principais passos para a implementação de um projeto de branding, uma empresa de tecnologia? Que tipo de fases que tu acredita que tem que se passar para se fazer um bom trabalho de planejamento e execução de uma estratégia de branding? Legal. Primeiro, a gente tem que chegar naquele ponto de maturidade que a gente falou no começo, né? Tem que estar começando a vender, tem que ter um mínimo time de marketing interno para conseguir abraçar. No trabalho de branding especificamente, a gente trabalha com algumas fases. É um trabalho que demora aí, de 2 a 6 meses, dependendo da complexidade do projeto. Mas ele envolve uma pesquisa, depois ele envolve, e na pesquisa a gente, de novo, entende análise de cenário, análise de concorrência, pontos de contato da marca, etc, etc. Depois disso, a gente vai para uma parte de posicionamento, onde a gente já entendeu quem é o mercado, já entendeu quem é o cliente, e começa a entender qual é o arquétipo da marca, quais são os valores dessa marca. E o grande entregável da parte de posicionamento é o propósito, né? Quando a gente define esse propósito, descobre esse propósito. Depois a gente parte para uma parte de linguagem da marca, onde a marca
a marca vai ter um nome, a marca vai ter uma tagline, a marca vai ter um tom de voz, ela é mais amigável, ela é mais um pouco mais rebelde, ela é mais fofa, depende, vai depender do posicionamento, né? E por último, a parte de identidade visual, que é não mais do que a tradução desses conceitos todos em formas, cores, né? Realmente a parte visível da marca é o final do processo, não é o começo, né? E tem muita gente que vende o branding como design gráfico e é uma parte do branding, mas a gente já fez casos de sucesso sem que a gente precisasse mexer na logomarca nem no nome, por exemplo. A gente trabalhou só pós de posicionamento. E depois disso, vai de cada empresa entender qual o seu momento, e daí a gente também ajuda essa empresa a entender isso. Se é o momento de, cara, virar a chave, pô, tira uma marca e põe a outra. Se existe um roadmap a ser feito, né? Tem muitas marcas que já são conhecidas, então, assim, mudar, só virar a chave pode causar uma insegurança nos clientes, nos investidores, etc. Pode ser péssimo. Então, geralmente a gente acaba pegando um evento importante, algum momento chave, assim, para fazer essa mudança de marca. Então, assim, cada caso é um caso, também depende muito da capacidade executiva do marketing da empresa, né? Se a empresa não tem essa capacidade, a gente pode oferecer a nossa consultoria junto para atuar junto com eles e indicando alguns caminhos, porque a entrega final é essa, tá aqui o seu manual, desejamos sucesso, né? Mas a gente sabe também, a gente já passou por isso e a gente até criou produtos depois disso, onde, cara, o cara realmente não sabia como fazer, né? Então a gente senta junto com ele e pensa os próximos passos para que aquele trabalho ali seja eficiente, né? A nossa intenção nunca é entregar o trabalho e assim, cara, beleza, valeu, tamo junto. Não, cara, a gente se importa em que tu tenha capacidade de execução. Inclusive, e isso é uma coisa que a Dilato faz muito bem também, de chegar no cara e falar assim, cara, você ainda não está no ponto de maturidade ideal para fazer um projeto de branding, né? Você não tem capacidade de execução disso depois. Então, ou a gente dá a real e oferece uma mão para ele depois, ele entendendo isso, ou a gente nem faz, porque não é só a entrega, mas tem a ver muito com o sucesso que a gente quer entregar para o cara, né? Então, o time precisa ter, pelo menos, alinhado qual a capacidade dele de execução e isso depende de caso a caso, cliente a cliente. Geralmente, existe a necessidade de um suporte depois, né? Quando o cliente começa a escalar, o marketing ainda não é um departamento robusto, consolidado, geralmente precisa de um apoio assim, para seguir depois. Mas não é uma verdade universal, caso a caso. Sim, eu percebo que quando a gente se depara com uma empresa que ainda falta clareza do posicionamento dela, falta clareza nos ativos de marca que ela quer construir, primeiro, quando a gente pensa nas estratégias que nós vamos fazer enquanto dialeto, de assessoria de imprensa, digital, cara, tem que dar uns passos para trás. Mas também vejo muitos desafios e dificuldades nesse passo seguinte, né? Foi feito todo o trabalho de branding, eu vejo muita dificuldade de implementar processos para fazer essa ativação de marca, fica só numa questão mais de mudar o site, mudar a forma de apresentar a empresa, mudar a questão visual, mas exercer aquela mudança, eu vejo que é sempre o desafio maior, assim, de tangibilizar muito isso. Tangibilizar, para mim, é o ponto, assim, eu vejo bastante dificuldade em cima disso, assim, eu acho que esse é um ponto bem importante que colocaste. Tu vê muitos erros depois nesse processo, depois de fazer um trabalho tão intenso, né, que a empresa se descobre, se redescobre, se reposiciona, tal. Quais são os erros que tu vê mais comuns sendo feitos assim, né? Tipo, deu aquele projeto se desgarrou por N motivos, assim. Quais são os erros que tu vê mais comum nesse processo de ativação depois? Cara, eu acho que o principal erro é o empreendedor, os sócios quererem fazer um trabalho de branding para parecer mais legal, mais moderninho, mais atual, né? Esse nunca deveria ser o trabalho, a intenção de um trabalho de branding, né? A gente vê muito os trabalhos que não deram certo para a gente foi geralmente o que não existe a cultura que os founders disseram que existia, e isso a gente percebe na pesquisa, isso a gente explicita,
né? Então, os trabalhos que não dão certo é quando realmente a diretoria não compra aquilo que vende, sabe? O famoso walk the talk, né, cara? Existe todo um onboarding quando o cara entra na empresa, de, pô, eu amo a empresa, não sei o quê, papapá, mas a gente percebe que tem vários momentos ao longo do caminho que, cara, quando você puder ser cortado, quando puder ser chicoteado, você vai ser, né? Então, assim, muito trabalho de branding não funciona por isso, assim, e geralmente o branding é um processo top-down, né? Quem contrata é a direção, quem contrata é o executivo e derrama isso pela empresa, né? Só que quando isso não é uma verdade, o colaborador vai escutar aquilo e fala assim, ah, beleza, amigo, mas aqui não é assim, entendeu? E não vai passar a ser assim só porque você está dizendo que vai ser. Então, cara, o walk the talk é disparado, um motivo que menos que isso mais a principal falha dos projetos de branding, né? Porque realmente, inclusive tem um caso muito bacana. Eu trabalhei numa empresa de São Paulo uma vez, que foi exatamente o oposto desse cara. Assim, no primeiro dia, o CEO chegou para mim assim, ó, Felipe, você está entrando, por enquanto é você e a gente, você tem 3 meses para provar para a gente que você pode ser um de nós e entrar mas por enquanto, cara, é isso, sabe? Então, assim, deixou uma distância que alguns podem, não, pô, meio arrogante, meio desnecessário, mas, cara, mas muito claro, independente de qualquer coisa, muito claro. E aquele momento eu entendi que já trabalhava com branding, era uma empresa de branding, inclusive, eu entendi que, cara, beleza, então precisa ser paz e amor o tempo todo. Precisa ser claro, precisa ser verdadeiro, né? Independente do que seja, né? Existem gestores de diversos perfis diferentes, uns mais amigos, outros mais técnicos, outros mais objetivos. Seja verdadeiro e você vai ter uma equipe que sabe o que está acontecendo, uma equipe engajada, sem surpresas, combinado não sai caro, né? Então esse acho que o principal problema aí para as empresas que tentam implementar um projeto de branding acabam não sendo bem sucedidas ao longo do caminho. Perfeito, bem legal. Acho que passando por vários pontos importantes, a gente está chegando já na parte final. Acho que tem muitas referências nesse universo de branding, olhando para empresas de tecnologia, de publicações, de materiais. Eu queria que tu falasse um pouco, numa parte mais final, tipo de material, autores que tu recomendas para quem está querendo empreender ou quem já empreende na área de tecnologia, para que possa consumir mais conteúdo relacionado a branding. Cara, branding é uma disciplina muito diversa, assim, né? Eu acho que para chegar e dizer que entende alguma coisa de branding, eu acho que tem que entender de uma série de disciplinas aí relacionadas a isso. O primeiro, comportamento humano, sem dúvida, psicologia, entender sobre arquétipos, entender sobre pessoas, entender sobre modelo de negócio, né? O pessoal de startup aí tá bem antenado, né? Steve Blank, entender sobre inovação, Clay Christensen, o cara da disrupção, é o cara do Job to be Done, recentemente faleceu, mas tem, cara, conteúdos fantásticos. E sobre branding, especificamente, no Brasil tem o Jaime Troiano, que é o CEO da Troiano Branding, a própria Ana Couto também, são algumas figuras que já têm publicações lançadas em português, já é um material mais tropical, vamos chamar assim, menos anglo-saxão, que ajuda a entender o branding na nossa realidade. Escolas de design, Bauhaus, clássicos, né? Então, quem entende um pouco de branding tem que navegar um pouco por o universo artístico, o universo de inovação, de processo, de metodologia. Tem o Sebastiani também, o Guilherme Sebastiani, aqui no Brasil também tem bastante coisa interessante. E quem quiser, depois, se alguém se puder compartilhar meu e-mail aqui com a galera, aí eu posso preparar, inclusive, um packzinho assim, de indicações e mandar para quem interessar, coisas que vão vir na cabeça, com certeza, depois da conversa eu vou lembrar e, assim, putz, devia ter dito isso, mas fica aqui o compromisso de eu passar isso. Legal. Além do teu e-mail, acho que tu podes falar aí o teu LinkedIn, como que as pessoas podem se conectar contigo e com a Capmi. Legal, meu LinkedIn é Felipe Gondim. Lá já tem as empresas ali que eu passo, que eu já passei, tá lá a Capmi também, é só clicar. E o site da Capmi é capmi.com.br, bem fácil.
Perfeito, então. Felipe, muito obrigado pelo teu papo aqui com a gente sobre branding. Acho que foi bem bacana, muita gente vai se identificar. Fique em contato com o Felipe se tiverem dúvidas e tal. Agradeço mais um vídeo. Sucesso, Felipe. A gente está à disposição por aqui. Obrigado, Lócio. Agradeço o convite, cara. Desejo sucesso aos envolvidos aí. Parabéns pela iniciativa e sempre à disposição.